milagre ou morte. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre tua vida, sobre tua casa. Amém. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 1 até o verso 10. Marcos 8, 1 a 10. Vamos fazer a leitura. É um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus ela é viva e ela sempre traz algo aos nossos corações. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: Donde, porém, alguém fartá-los de pão neste deserto? Alguém poderá fartá-los de pão? Donde vamos arrumar? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Vamos orar. Papai, é a tua palavra. E sabemos, papai amado, que a tua palavra ela não volta vazia. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos para que o teu Espírito Santo, o Santo Consolador, venha abrir os nossos olhos, abrir, Senhor Deus, nosso coração e também nos dar entendimento. Fala conosco através da tua palavra. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. É uma passagem bem conhecida, a segunda multiplicação. Jesus já havia feito outra multiplicação de pães e peixes e, por incrível que pareça, aqueles que estavam próximos a ele, os seus discípulos, a quem ele deu a comissão de serem apóstolos, não entenderam. Então aqui acontece uma segunda multiplicação. E eu coloquei como tema milagre ou morte. Queridos, o mundo em que nós vivemos nos nossos dias de hoje, ele está em alerta vermelho. Há um caos, há uma turbulência que ninguém sabe explicar o porquê. As previsões são desesperadoras. Já acontecendo hoje, mas com previsão catastrófica do que está por vir. Falta de água, falta de alimento, epidemias, pandemias, guerras, rumores de guerras. Tudo aquilo que Cristo Jesus já profetizou. Estão acontecendo aos nossos olhos. Diariamente, nós passamos por lutas, carências, necessidades, medos, ansiedade. São coisas que nos corroem por dentro. E aí a pergunta, como que nós vamos enfrentar tudo isso? Algumas vezes nós pensamos assim:
não poucas. Se algo diferente não acontecer, eu não sei o que vai ser de mim. Se não acontecer um milagre, eu vou acabar morrendo. Então, amados, nós vamos ver uma situação nesta passagem aqui, que se não ocorresse um milagre, pessoas morreriam. Por isso o tema, milagre ou morte. O primeiro ponto, estou com fome. Nós vemos aqui uma multidão que estava ali caminhando, buscando o Senhor Jesus, buscando cura, ouvindo as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e eles chegavam à conclusão: nunca vimos alguém com tamanha autoridade. Mas essa multidão não tem o que comer. Essa multidão está faminta. E Jesus diz ali no verso 1 e no verso 2, naqueles dias quando outra vez, então era comum reunirem multidões acerca de Jesus, junto de Jesus, e não tendo eles o que comer. Eles estavam com fome. Jesus percebe a situação. Chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão. Olha como Jesus é movido por compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Ou seja, eles estão com fome. Mas não é uma fome como a gente costuma muitas vezes, né? A gente fala: estou morrendo de fome. 2 horas atrás tomou um café da manhã e antes do almoço já está falando: estou morrendo de fome. Não é esta fome. É aquela fome que dói no estômago. É aquela fome que começa a interferir na maneira de pensar. É aquela fome que começa a trazer um cansaço excessivo. Tudo começa a ficar difícil. E Jesus fala que eles vieram de longe, e se Jesus os mandassem da maneira como eles estavam, eles poderiam desfalecer. Essa palavra fala de se consumir, desanimar, cansar, chegar até a enfermidade e a morte. Algo precisava acontecer sobrenatural para que este povo, esta multidão, 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças, pudessem ter um alimento para sobreviver. Então, o primeiro ponto, estou com fome. Segundo ponto, estou limitado. Quando Cristo Jesus apresenta essa situação aos discípulos, nós vemos a resposta dos discípulos. Mas os seus discípulos, verso 4, lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Eles vivem uma vida de limitação, estão num deserto. Lá na primeira multiplicação, eles pensaram até ir a cidades próximas e comprar, mas não tinham dinheiro. Aqui nem essa possibilidade eles têm. Deserto é um lugar onde não tem nada. E eles então se veem limitados. Por isso eu dei esse ponto, essa frase, estou limitado. Olha o verso 5, mas os seus discípulos lhe responderam. O verso 4, né? Estamos aqui no deserto, verso 5. E Jesus lhes respondeu: quantos pães tende? Responderam eles 7. Ou seja, uma multidão, 7 nada, é a mesma coisa. É limitado, nós não temos. Ali mais para frente eles vão falar que eles têm alguns peixinhos, verso 7. Tinham também alguns peixinhos. Mas você pode imaginar aquela multidão com essa quantia de alimento? Não daria nem para os discípulos de Jesus. Quanto mais para alimentar aquela multidão. Então nós vemos uma multidão faminta e nós vemos os discípulos de Jesus, os cooperadores na obra, na maior limitação. Não tem o que fazer. E aí, quando a gente não tem o que fazer? Vai morrer, o pessoal vai embora, vai desfalecendo e etc, etc, etc. Mas o terceiro ponto.
estou no controle. Estou no controle. Olha o começo do verso 6. Ordenou ao povo que assentasse no chão. Jesus está no controle. E a primeira coisa que ele manda é: povo, multidão, sentem. Você vai falar, mas por quê? Eu não sei se você já viu uma situação de chegar alimento a alguém que está com fome. Se não tiver ordem, eles atacam. E ali ia ser né? Mas Jesus, ele está no controle. Sentem. Jesus tem autoridade. Não é? E eu vejo aquele povo naquela expectativa, sem saber o que vai acontecer, mas certamente com uma consciência de que Jesus está mandando, eu vou obedecer, porque vem alguma coisa da parte dele. Então Jesus dá esta ordem. A segunda coisa que Jesus faz, verso 6 ainda, é tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças. O que significa isso? Ele não orou para ver a multiplicação. Ele agradeceu. E eu chego a uma conclusão. Jesus era um homem de tanta fé que ele não pedia, ele já agradecia porque ele tinha certeza que ia acontecer. Quão diferente, não é? De nós. Ele agradeceu, partiu, deu graças e deu a seus discípulos. Então ele dá a tarefa para os discípulos distribuírem. Olha, deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Não foi Jesus que foi lá, ele sabe agir de maneira cooperadora. Ele chama os seus cooperadores, os seus assistentes, os seus discípulos. E dá. Eu não sei como foi que aconteceu, mas eu fico imaginando os discípulos indo e aquilo se multiplicando, os pães se multiplicando. Também ali no verso 7 fala que tinha alguns peixinhos, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos, assim como o pão, os peixinhos também. Ali um sanduichinho, pãozinho com peixinho, coisa gostosa. Não é? Imagina para quem está faminto. Não há nenhuma expectativa, não há nenhuma possibilidade humana, mas Jesus está no controle. Jesus, ele dá a ordem à multidão, a multidão se assenta, ele dá graças pelo pão, ele dá graças pelo peixe, ele manda, ele está no controle. Ele manda os discípulos começam a distribuir. E depois de terminada essa história, Jesus ainda despede o povo. Olha, no finalzinho do verso 9. Então Jesus os despediu. Que coisa tremenda! É você poder contar com Cristo Jesus, sabendo que mesmo nos momentos mais difíceis da história humana, Jesus permanece no controle. Tudo o que está acontecendo está debaixo do controle de Cristo Jesus. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Olha o verso 8. Comeram e se fartaram. Não foi assim uma porçãozinha única para cada um. Não, eles se fartaram. Eu fico imaginando aquele povo. Eu fico imaginando aquelas crianças. Mãe, dá mais. Mãe, um pedacinho de pão. Mãe, um peixinho. E sendo distribuído e eles comendo e se fartando. Ou seja, comeram o tanto quanto foi necessário. E Deus, ele nunca faz a coisa limitada. Lembra, os discípulos estavam limitados, mas Deus não. O nosso Deus é um Deus de abundância. A vida que Cristo promete é a vida abundante. Quando o cálice vem sobre a ovelha, o bom pastor, faz transbordar. O Espírito Santo vem, ele não vem numa medidinha, ele faz transbordar. Esse é o nosso Deus.
E ainda sobraram 7 cestos. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda! Então, a morte, o milagre ou a morte. Ou acontece uma coisa ou acontece outra. 4.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Jesus resolveu o problema. Aquilo que parecia ser impossível, para ele não é. E nós? Como que a gente aplica isso? Primeira coisa, você está com fome? Você está faminto? Você pode falar, não, tenho comido bem, tenho várias refeições por dia, mas será que existe só esse tipo de fome? Será que não está lá dentro você não está com fome de paz? O seu coração está agitado, a sua mente está confusa, sendo bombardeado, pensamentos, e você está faminto de paz. Ah, que vontade! Ah, tem gente que fala, eu daria tudo para ter um tempinho de paz na minha vida. Será que você não está com fome, faminto por descanso? Você pode tirar férias, você pode passear, você pode se divertir, mas existe um cansaço que esse tipo de férias de descanso não resolvem. Essa agitação interior, essa turbulência na alma. Você deita com a cabeça, você acorda de noite e está lá aquela agitação, e você está faminto, com vontade de deitar assim e dar aquela descansada e acordar renovado, não só no físico, mas na alma, no espírito sendo restaurado por completo, recebendo o refrigério de Deus. Quantos estão precisando? Quantos estão famintos por justiça? Ah, acontece isso, a pessoa entende errado, eu falo uma coisa, distorcem daquilo que eu falei, parece que eu sou a pior pessoa do mundo, e estão sendo injustos, e quanto mais eu falo, mais piora. Dentro do casamento, a justiça. Tem muitos que estão com fome de alegria, faminto de alegria. Ai, lembra, naquele tempo eu me divertia, eu sorria, e eu era alegre, e eu não sei o que aconteceu, como é que eu estou hoje. Como eu me encontro hoje. Nada mais tem graça. Parece que a alegria fugiu, eu não sei mais o que é ter um momento de alegria na minha vida. Será que você não está faminto de amor? Será que você não se sente assim, pouco amado? Será que você não tem sentido a necessidade de um toque, de uma palavra, de um abraço? E tantas outras coisas. Você está com fome? A segunda pergunta, você está limitado? Você se sente limitado? Você olha para a sua vida e você vê aquilo que você tem é tão pouco. Aquilo que você tem em mãos é quase nada. E vai rapidamente, acaba rapidamente. Você se sente fraco, você se sente desamparado, você se sente aflito, triste, desesperado, carente. Você até gostaria de ter uma iniciativa de fazer alguma coisa, mas você se sente limitado. Não vai. Não, uma palavrinha para nós, 3ª, 4ª, 5ª idade. O nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai ficando limitado. E muitas vezes a gente fica ali, brigando com o nosso corpo, tentando tomar uma vitamina, né, que venha resolver os nossos problemas. Mas a gente vai ficando ali limitado.
E é horrível ficar limitado. É horrível. Mas a gente fica. No ministério. A gente vê grandes homens e mulheres de Deus e a gente muitas vezes se sente tão fraquinho. A gente vê aquele pregador que mexe com multidões e a gente prega ali, né? Naquela luta interna. Aí você gosta de tocar um instrumento, você vai e pega o instrumento. Daqui a pouco você vê no YouTube aquele acorde que você fez com tanta dificuldade, a pessoa fazendo... E você se sente tão limitado. E essas coisas vão nos prendendo. Essas coisas vão roubando de nós a força, o entusiasmo e até a fé. E a gente começa a chegar próximo da morte. E a gente fala, se não acontecer alguma coisa, eu vou morrer. E fisicamente essas limitações, as enfermidades, como machucam. Você se sente limitado? E a terceira parte da conclusão. Jesus continua no controle. Pode ser que você não esteja vendo, pode ser que a multidão, as vozes, a necessidade, o povo faminto, aquela coisa toda, vamos mandar todo mundo embora, alguns vão desfalecer pelo caminho, mas eu não tenho o que fazer, mas Jesus tem. E Jesus faz. Jesus está no controle. Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Foi Ele quem criou todas as coisas. Jesus estava lá no princípio com o Pai. Jesus é o verbo, a palavra. Deus falava e a palavra Cristo Jesus fazia. Todo o universo, não só a sua vida, sua família, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, a Terra, o planeta Terra, todo o universo está debaixo do controle de Jesus. Ele mantém tudo funcionando. Como assim? Ele é Deus. Nada é impossível para Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Se você está sentindo faminto em alguma área de sua vida, se você está sentindo limitado em alguma área ou algumas áreas da sua vida, a resposta é uma só. Se submeta a Cristo Jesus. Ele vai fazer algumas perguntas para você. O que você tem na mão? O que você está necessitado? Creia. Ele vai multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado na sua vida. Ele vai fazer com que você tenha os olhos abertos para uma nova dimensão de fé, que vai levar você a falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou limitado, eu sou carente, eu sou faminto, eu não tenho resposta em mim mesmo, mas eu creio em Jesus e eu tenho certeza que Ele cuida de mim. Vamos orar? Quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os olhos. Papai, que situação! Situação desesperadora. O que fazer com tamanha multidão? O que fazer, Senhor Deus, com tamanha multidão de vozes que nos atormentam? Pensamentos, dificuldades, limitações. O que fazer? Jesus, o Senhor está no controle da minha vida e da vida dos meus irmãos. Dá-nos sensibilidade para ouvir. Dá-nos sensibilidade, Senhor Deus, para ver, para crer que o Senhor está fazendo algo tremendamente maravilhoso no universo, no planeta Terra, na humanidade, em mim, na vida do meu irmão.
Dá-nos, Senhor Deus, olhos para enxergar e para agradecer o Senhor, porque a multiplicação vem, a libertação vem, a cura vem, o milagre vem e a morte vai embora. Nós cremos de todo o nosso coração. Jesus, Tu és a nossa esperança. Nós colocamos, depositamos em Ti toda a nossa fé, toda a expectativa que temos. E já Te agradecemos. E sabemos que o Senhor vai nos dar tarefas novas para fazer, como distribuir a outros esse pão tão necessário. Jesus, Tu és o pão. Tu és a água. Usa-nos, Senhor Deus, em primeiro lugar, para termos fé, para sermos saciados. E também para levar esse pão para saciar a tantos outros famintos que estão desfalecendo pelos caminhos, pelas estradas, pelas encruzilhadas da vida. Obrigado, Pai. Não há limite, Senhor Deus, para aqueles que creem no Senhor. E eu posso ver, Senhor Deus, o Senhor Jesus despedindo essa multidão e essa multidão pulando de alegria, cheio de energia física, com a barriga cheia, dando glória a Deus, porque Cristo Jesus operou novamente o milagre e venceu a morte. Obrigado, Jesus, porque lá na cruz o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Receba um forte abraço. Creia, não é, nesse Cristo Jesus e viva nessa expectativa de receber para cada necessidade o milagre que Deus tem para você. Em nome de Jesus, amém.